Meu nome é Gustavo Raidrich Oliveira, eu trabalho no Unicef na área de educação, sou oficial de educação do Unicef no Brasil e coordeno a iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, UMIO, que é a nossa iniciativa de inclusão produtiva de juventude no mundo do trabalho. Bom, pensando no contexto desse trabalho que a gente realiza na área de educação para a transição positiva, a promoção da transição positiva de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, o INAF é uma ferramenta essencial, entender quantos jovens no Brasil a gente tem uma condição de alfabetismo funcional, nas diferentes níveis de alfabetismo funcional. É fundamental para a gente entender como é que a gente pode trabalhar competências, habilidades e maneiras de suprir esse gap de alfabetização que a gente infelizmente tem entre os jovens do Brasil, e cumprir esse gap talvez seja a primeira etapa de um processo de inclusão produtiva, porque como é que a gente vai falar de desenvolver competências específicas para o mundo do trabalho, competências digitais, competências empreendedoras, se a gente não consegue desenvolver essas competências fundamentais de letramento, de numeramento, para que o jovem possa trafegar no mundo como cidadão, para que ele possa acessar esses conteúdos de outras habilidades e competências, cursos, acessar a educação técnica e profissionalizante. Então, ter evidências de como que a gente pode criar programas ou criar políticas ou apoiar políticas públicas que interessem essa questão do alfabetismo funcional é essencial para nós que trabalhamos com inclusão produtiva de juventudes. Olha, eu acho que para superar, a gente precisa, de um conjunto de atores e uma rede de cooperação que olhe esse adolescente, esse jovem de uma maneira integral, Essa é uma perspectiva que a gente trabalha para todos os programas, do Unicef no Brasil, é olhar esse adolescente, esse jovem, essa criança como um sujeito de direitos que está inserido num contexto social e econômico, e que a gente precisa entender a multiplicidade de fatores que estão envolvidos na trajetória desse adolescente, dessa criança e desse jovem. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a maior parte das crianças brasileiras saem atrás nesse processo, desde a primeira infância, dos 0 aos 6 anos, quando elas têm os seus direitos básicos violados, de alimentação segura, de moradia, de saneamento. Isso vai se agravando quando a gente pensa ainda no desafio do acesso à educação de qualidade. Acho que o Brasil passou na década de 90 por um processo amplo de ampliar o acesso à escola pública, à educação pública, mas a gente tem um desafio da qualidade muito grande ainda, Vou trazer aqui algumas evidências, Nessa questão da garantia de direitos fundamentais, o Unicef tem um estudo, que a gente atualiza a cada ano, que mede a pobreza, a situação de pobreza e de violação de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. O último dado que a gente tem são 32 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que têm algum direito básico violado. E no acesso à educação, a gente ainda tem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes fora da escola e mais de 5 milhões que estão em distorção de idade séria, ou seja, estão em atraso escolar. Então a gente tem aí um conjunto de desafios que acompanham esse adolescente, essa criança, depois esse adolescente, esse jovem, quando ele chega nesse momento de transitar para o mundo do trabalho. E aí a gente precisa resolver essas questões para que ele possa de fato acessar o trabalho decente. Então o INAF, o olhar para o analfabetismo funcional é uma maneira, com dados, é uma maneira da gente entender como esse ciclo de violações de fato afeta esse processo de transição para o mundo do trabalho. Porque esse adolescente chega ali aos 17, 18 anos, ou até antes, quando ele vai transitar para uma oportunidade de aprendizagem a partir dos 14 anos, com esses gaps, com essas falhas do processo de educação básica dele que vem lá de trás dessa negação sistemática de direitos básicos, e que, se a gente não olhar para isso, a gente não considerar isso num processo
de reconstrução do projeto de vida desse adolescente, de recomposição de aprendizagens e de trazer ele para um lugar onde ele esteja preparado para acessar um trabalho decente de aprendiz, né? Seja o aprendiz, aquele que está na universidade, o de estágio ou de primeiro emprego, a gente não consegue avançar, né? A inclusão produtiva ela depende da educação, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Um ponto importante também é trabalhar em rede, porque os empregadores que vão receber esse jovem, né, as empresas, o governo, né, eles precisam também se mexer e estar preparados para receber esse jovem em situações de vulnerabilidade. Senão a gente vai sempre fazer o processo de inclusão dos mesmos adolescentes e jovens. A ENAF mostra isso, que consistentemente a gente tem ali estagnado uma porcentagem, né, da população brasileira que tem o letramento considerado em nível mais alto, né? E essa população geralmente é aquela que sempre acessa as melhores oportunidades, enfim. Então, se a gente não tiver políticas em que o trabalho seja considerado uma forma de correção dessas desigualdades estruturais, né, e as empresas precisam assumir essa responsabilidade de desenvolver programas que enderecem isso, assim como as políticas públicas, a gente não vai avançar, né? A gente vai estar sempre incluindo o mesmo perfil. Eu acho que os dados do INAF, né, esse recorte que foi feito agora na edição de 2024 com o apoio do Unicef, traz um pouco da realidade, né, da juventude brasileira, né, dessa população de 15 a 29 anos. A gente tem hoje no Brasil ainda a maior geração de jovens da nossa história, né, temos mais de entre 47 e 48 milhões de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, quase um quarto da população brasileira, e a gente tem aí um período talvez de 3, 4 décadas para aproveitar ainda essa geração, né? A pirâmide etária brasileira está se invertendo rapidamente e a gente vai ter muito rápido uma população muito mais velha do que a gente tem hoje, né? Então, trazer evidências como o INAF para que a gente possa, nessa janela que a gente tem, né, de poder aproveitar esse bônus demográfico, é super fundamental para que a gente tenha políticas públicas baseadas em evidências, né? E esse recorte de juventude mostra para a gente que a gente ainda tem uma parcela significativa dos jovens brasileiros que estão no nível mais baixo ou no nível intermediário de letramento, né? A gente tem aí 50%, né, que está no nível bom, mas a gente ainda tem aí os outros 50% que estão em níveis inferiores, né? Sendo que em torno de 15% ele está no pior nível. Então, como é que a gente cria políticas para poder endereçar essa questão, incluindo os jovens ali que estão na faixa etária de 25 a 29, que geralmente estão à margem da política, né? E que não vão ter mais dificuldade de voltar à escola, enfim. Então eu acho que o INAF, a leitura do INAF, junto com outros indicadores, né, sociais e econômicos do Brasil, educacionais, traz para a gente um cenário de onde está o desafio para poder promover, né, a inclusão produtiva desse jovem. A gente tem que olhar, como eu falei, como um todo, né, como um sujeito de direitos que tem que ter o apoio das políticas públicas em diferentes níveis. A gente precisa olhar para a saúde mental, a gente precisa olhar para o desenvolvimento das competências socioemocionais, a gente precisa olhar para a mitigação da pobreza extrema, porque não adianta a gente querer, né, promover a inclusão produtiva se aquele jovem está passando fome, a sua família está passando fome. A gente tem que olhar para as questões da violência, né, que estão diretamente relacionadas a esse jovem que ou se torna ator ou vítima de violência em algum momento. Então, de fato um compromisso da sociedade brasileira, né, de como que a gente pode usar evidências como o INAF e, a partir dessas evidências, construir políticas que respondam a esses problemas estruturais que a gente tem.